Existem bactérias que ficam multiresistentes ao uso dos antibióticos. Isso acontece principalmente por causa do uso indevido dos antimicrobianos. Você conhece a melhor maneira de descalonar um antibiótico? Antibiótico terapia é o uso de antimicrobianos, de antibióticos, para tratamento de infecções clínicas ou infecções determinadas por cultura. Dentro da antibiótico terapia, é importante que a gente use o antibiótico direcionado da maneira correta para o que a gente chama de uso racional de antimicrobianos, que é o uso correto, sem ser excessivo, mas suficiente para tratar a bactéria. Bom, quando a gente fala de bactérias resistentes, a gente está falando de bactérias que acabaram produzindo resistência por causa do uso indiscriminado de antibióticos. Hoje a gente tem isso para gram-negativos, como é o caso de vários gram-negativos enterofermentadores, como a Klebsiella produtora de carbapenemase, e a gente tem também para alguns gram-positivos, como o enterococo resistente à vancomicina. Isso aconteceu porque essas bactérias elas foram adquirindo mecanismos de resistência pelo uso indiscriminado dos antibióticos na rotina clínica. Então, o infectologista ele pode ter várias rotinas diferentes, mas uma rotina que é muito frequente na nossa vida é a rotina hospitalar. A gente passa visitas em hospitais, em pacientes internados por nós ou não, mas a gente tem muitas interconsultas, são pedidos de avaliação de outros médicos, cirurgião, o clínico, o ginecologista, que tem pacientes com dificuldades de tratamento em algum padrão infeccioso ou em alguma doença infecciosa, e eles chamam a gente para a gente poder ajudar a descobrir o que está acontecendo, ou de repente chamam com o resultado de um exame para a gente determinar qual o melhor tipo de tratamento para o paciente, tanto no momento da internação, quanto depois, quando ele vai embora para casa. Então essa avaliação ela acaba sendo feita na rotina do dia a dia desses pacientes dentro do ambiente hospitalar, no nosso cuidado diário. Então sempre que a gente tem uma infecção que precisa do uso de antibióticos, de antimicrobianos, a gente primeiro definido o foco, é pulmão, é urina, a gente pode fazer o tratamento empírico inicialmente. O que quer dizer isso? A gente dá a medicação guiada para aquela bactéria que é mais frequente, que é mais comum naquele lugar, naquele sítio. Mas com o resultado da cultura, a gente avalia essa cultura e define qual o melhor tratamento, e quando a gente fala em tratamentos direcionados, a gente tem que pensar no medicamento que cause menos impacto para o paciente e mais impacto para matar aquela bactéria. E aí, muitas vezes a gente vai se deparar com um antibiograma como o quadro a seguir. Aqui a gente tem um exemplo de um antibiograma. E o que é isso, o antibiograma? Na verdade, quando a gente pede uma cultura, a gente pede cultura e junto com a cultura a gente tem a identificação da bactéria e dentro da identificação a gente tem quais são os antibióticos que matam ou não aquela bactéria. Então, num antibiograma, a gente acaba vendo se aquela bactéria foi identificada ou não. Então, nesse exemplo aqui, nós temos o Enterococcus fecalis, que foi identificado no material, que é a urina, e esse Enterococcus fecalis é mostrado, inclusive, quantas unidades formadoras de colônia. Aqui são 10 a sexta unidades formadoras de colônia. Então, o médico sabe, a partir daí, se essa quantidade de bactérias ela é uma quantidade suficiente ou não para causar uma infecção. Às vezes a quantidade de bactérias é pequena e a gente mesmo tendo a identificação na cultura dizendo qual é a bactéria, a gente diz provavelmente ela não é causadora de infecção. Próximo passo é a gente ver quais são os antimicrobianos que a gente tem na disposição para aquele perfil de bactéria e a gente tem o perfil se elas são sensíveis ou resistentes. A partir deste resultado, a gente define se o paciente ele vai usar qual medicamento. E aí a gente vai fazer essa escolha do medicamento, pensando sempre que é sempre melhor um medicamento que haja mais forte para matar a bactéria, ao mesmo tempo que seja via oral, porque fazer intramuscular ou intravenoso é ruim, e que consiga resolver o problema do paciente. Bom, quando a gente fala nos desafios dentro da infectologia, a gente tem dois grandes problemas. O primeiro problema é que muitas vezes eu sou chamado quando nada deu certo.
Então já se usaram muitos antibióticos, o paciente já está muito grave, já está cheio de complicações, já está cheio de problemas até pelo uso dos antimicrobianos e mantém um quadro infeccioso sem resposta. Então a gente é chamado às vezes numa fase tardia e essa ajuda fica mais difícil porque eu tenho que pesar tudo isso antes de fazer qualquer indicação de medicação. Outro problema é que muitos pacientes não têm as culturas solicitadas e vão fazendo só tratamentos empíricos. E isso dificulta muito a melhora, principalmente quando os tratamentos não funcionam. Então esses são os maiores desafios nesse cuidado aos pacientes que estão usando antimicrobianos. A infectologia é muito legal e eu posso falar isso porque é a doença da moda. Todo ano a gente tem doenças que a gente acaba vendo infectologistas falando. A gente tem o SARS-CoV, que está aí, o Covid, mas antes do Covid, se você for parar para pensar, a gente teve epidemia de dengue, teve febre amarela, teve sarampo, então a gente está sempre com alguma doença na televisão relacionada à história. Isso empolga muito, porque é uma doença que você continua sempre estudando e é uma especialidade que é muito envolvente para fazer com que o aluno aprenda cada vez mais e para fazer com que o médico tenha sempre que correr atrás das novidades. Então, por isso, a gente é legal também para as doenças infecciosas. Dentro da área de antibióticos, a gente é muito importante dentro da avaliação dos pacientes, principalmente em situações mais graves. E aí, por isso que a Infecto é mais legal.